Olá, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para conversar um pouco sobre alguns assuntos relacionados a certos termos, certos tópicos que são abordados hoje nas discussões políticas. Um desses temas é o gramscismo. Acredito que muitos já tenham ouvido falar de gramscismo e que também muitos não compreendam direito esse conceito. Então, vou fazer uma breve exposição do que é o gramscismo. O gramscismo é uma filosofia que foi desenvolvida por Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, que tem por princípio a tomada de poder através de métodos não violentos, mas infiltrando seus conceitos nas escolas, universidades, igrejas e forças armadas. Antônio Gramsci nasceu em 1891 e faleceu em 1937. Foi filósofo, fundador do Partido Comunista Italiano. Escreveu o livro Cadernos do Cárcere, inicialmente como um conjunto de anotações escritas durante o período em que ficou preso por ordem de Mussolini. Entregava essas anotações à sua cunhada durante as visitas na cadeia. Após sua morte, essas anotações foram compiladas em 7 volumes com o título acima. Contudo, as linhas gerais de seu pensamento são: conquistar a hegemonia antes do poder, dar a devida importância aos intelectuais na doutrinação das massas. Nós sabemos que isso acontece nos dias de hoje, bem como o anterior, né? Conquistar a hegemonia antes do poder. Eles buscam a presença total dentro do Estado através do aparelhamento. Então, eles vão se tornando hegemônicos. A partir do momento em que eles já conquistaram vários órgãos e instituições estratégicas, eles tomam o poder. A tomada de poder ela só ocorre depois que eles já ocuparam o espaço institucional e órgãos públicos e posições estratégicas dentro da sociedade. Promover a revolução dos intelectuais usando os proletários. Né? Então, eles usam os proletários para serem explorados pelos intelectuais, para que se fomente ideias que justifiquem uma revolução, para dar a ideia de que é uma coisa justa, bacana, igualitária. Né? Promover o relativismo cultural através de movimentos de subcultura. Nós estamos vivendo isso. Né? O que está sendo passado como cultura é uma desconstrução do que realmente é a nossa cultura, que fica relativizada, perdendo, sendo substituída, né? Perdendo expressão e importância e sendo substituída por coisas que não têm nenhuma consistência na formação da nossa identidade. E com isso não tem força nenhuma e isso enfraquece o ambiente cultural do país, né? Torna as pessoas muito mais vulneráveis. Né? Não tomar os quartéis, mas as escolas e universidades. Isso é clássico. Né? Não é a revolução armada. É buscar como a hegemonia. Né? Então, ocupa a escola, a universidade, forma o pensamento do jovem desde cedo. É a doutrinação em sala de aula que tentaram combater criando uma escola sem partido. Modificar o senso comum. Né? Eles tentam mudar o senso comum da sociedade através da desconstrução cultural, né? Através da formação das mentes nas escolas, né? Tirando valores, né? Que são importantes para a sociedade, né? Jogando mácula em cima de instituições que são respeitadas, destruindo reputações. Então, com isso vai quebrando o senso comum, né? Que
é uma coisa muito importante numa sociedade, o senso comum. E eles realmente não consideram isso, né? É uma coisa muito chata. Outra coisa é controlar as consciências. Isso aí eles tentam fazer a partir da doutrinação das escolas, né? Formando a mente dos jovens e através de programas, de filmes que vão atuando no imaginário da sociedade para depois enfraquecer os valores e permitir que eles controlem as consciências. Eles começam a manobrar, é a tal da massa de manobra. Negação do comunismo para liquidar o anticomunismo. Então é muito comum que o comunista ele fique negando o comunismo, criticando quem fala do comunismo, dizendo: ah, mas eu não sou comunista, você já viu comunismo em algum lugar? Você me diz um lugar onde já teve comunismo. Eles fazem muito isso. Essa coisa de fazer isso, de negar o comunismo, é uma das instruções de Antônio Gramsci, né? Negar o comunismo para liquidar quem luta contra o comunismo. Então, eles negando o comunismo, eles enfraquecem o anticomunismo. Com isso, eles se fortalecem. É uma estratégia. Conquistar o absolutismo e, em seguida, descartar os proletários e companheiros de viagem. O comunismo sempre fez isso. Ele cria aqueles grupos que ele diz que vai beneficiar para que eles se fortaleçam, que eles ganham massa, né? Eles dividem a sociedade, usam aquele pessoal que se junta a eles com algum interesse, já levando benefício para alguns segmentos da sociedade, dizendo como se fossem justiceiros sociais. Depois que eles chegam ao poder, que eles tomam o poder, que se tornam realmente donos do poder, eles muitas vezes destroem aqueles que eles usaram para chegar no poder. Né? Foi assim que, depois que Fidel chegou ao poder, ele eliminou quem ajudou ele, né? Os Cienfuegos e mais uns outros, e em seguida ele inclusive baniu o Che Guevara, e foi o próprio Fidel que mandou matar o Che Guevara na Bolívia. Muita gente não fala isso, mas isso eu ouvi de cubano, cujo pai tinha sido general do Fidel Castro. O cara conhecia toda a história e ele contou exatamente como acontecia naquela época. Ele conheceu todo aquele pessoal lá. Tem gente que vai entrar em pânico se ouvir isso aqui, vai dizer que eu estou maluco, que isso não existiu, mas existiu sim. Stalin, quando tomou o poder da Rússia, logo em seguida ele matou o Trotsky, né? Uma machadada na cabeça, inclusive, porque não foi o Stalin que matou, ele mandou matar o Trotsky. Então, continuando aqui, no Brasil, a guerrilha e o terrorismo foram vencidos no campo militar. Porém, os governos que os enfrentaram descuidaram da educação e da cultura. Foi aí que os agentes gramscistas e também os fabianistas começaram a agir através da infiltração de professores universitários como agentes de influência para a doutrinação comunista, fabricando idiotas úteis sem capacidade de pensar por si mesmos. As escolas e universidades passaram a ser locais de reformas sociais, abandonando a primazia do conhecimento para dedicar-se a emburricar várias gerações que são meras repetidoras de slogans ultrapassados, há muito abandonados pelas nações soberanas. Não é mera coincidência, é exatamente o que aconteceu aqui no Brasil. Os militares fizeram corretamente ao fazer a contra-revolução de 64, mas eles não conseguiram o sucesso no campo cultural e no campo da educação. E como os comunistas ali eles não podiam mais atuar porque perderam a guerrilha, eles passaram a se infiltrar de forma oculta, silenciosa e bem
bem planejada, né? Bem na obscuridade, eles começaram a invadir as escolas, né? Começando nas universidades e descendo para o segundo grau, para o primeiro grau, né? Que na época era assim, né? Agora ensino básico, né? Ensino básico, fundamental, aquela coisa ali, foi tudo contaminado. E hoje em dia nós temos esse cenário de uso de sala de aula para doutrinação política, o que é muito grave e que precisa ser combatido com seriedade. Não se pode abandonar as propostas do Escola Sem Partido, né? Porque o próprio José Dirceu falou que o que eles mais temiam e que eles julgavam ser mais poderoso para o projeto deles era o Escola Sem Partido. Porque, segundo as palavras do José Dirceu, nas escolas é que estão os corações e mentes. Então, meus amigos, nós precisamos estar cientes das estratégias deles, como eles chegaram até aqui, como eles pensam, o que eles planejam, né, o que eles querem alcançar e como vai ser caso eles alcancem isso. Tá? É importante que se saiba disso para que se possa passar esse conhecimento para as pessoas próximas, defender os jovens que estão sendo vítimas de doutrinação ideológica em sala de aula, né? E não só de doutrinação em sala de aula, mas também de um trabalho que está sendo feito agora de mudança civilizatória, né? Tentar de mudança de idioma, dessa coisa do idioma binário, não binário, de ideologia de gênero, de liberação sexual, de sexualização de crianças. Isso é mudança civilizatória. Já é um passo à frente da doutrinação em sala de aula. E eles só conseguem fazer isso porque uma grande parte das instituições e órgãos foram aparelhados e eles dão respaldo para que os caras atuem. Então vocês podem ver que isso aqui não é fantasia. Eles estão avançando. E a sociedade que ainda não foi contaminada, que tem condição de reagir, não pode se calar, né? Eles só terão vitória completa e conseguirão concluir o projeto deles se as pessoas de bem se omitirem e adotarem a covardia como procedimento, como padrão de ação. Caso ocorra isso, os mais velhos estarão destruindo o futuro dos mais novos. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu sou o Deison Tomé, sou do Rio de Janeiro. Se você não é inscrito no meu canal, peço que você se inscreva e que você compartilhe esse vídeo com pessoas do seu grupo de amigos, nas suas redes sociais. Esses conhecimentos precisam ser compartilhados para que as pessoas abram os olhos, consigam identificar as ameaças e reagir a elas, pelo bem das pessoas que amamos. Um grande abraço a todos, espero você para o próximo vídeo. Até mais.